O temporal em Petrópolis, não é? Mais uma vez, mais uma tragédia, na verdade, em Petrópolis. Levou a pelo menos 120 vítimas, fora desaparecidos. As buscas continuam, né? Pode chover ainda mais, quer dizer, o risco não diminuiu. Um risco que se repete, né? É um problema já bastante conhecido. Chuvas em outras localidades neste verão, neste início de ano, também chamam a atenção sobre o que isso tem a ver com as mudanças climáticas. Os especialistas têm nos dito que estes fenômenos extremos, né, chuva, muita chuva concentrada num período muito curto, que isso será cada vez mais comum, né? E como as cidades, as infraestruturas de moradia das cidades vão poder lidar com esta questão. É um assunto bastante urgente, não é? E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Professor Pedro, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Professor, a primeira pergunta, a primeira dúvida que vem à cabeça é, mas não poderia ter sido evitada essa tragédia em Petrópolis? Por exemplo, as áreas de risco são amplamente conhecidas, né? As moradias nessas localidades aumentaram. E, ano a ano, o que se faz para prevenir esse tipo de problema? Quer dizer, é quase uma tragédia anunciada. Realmente foi uma tragédia anunciada porque em 2017 foi divulgado o Plano Municipal de Redução de Riscos, onde apontava que 18% da área do município, cerca de 15 mil casas na região central, estavam situadas em região de risco ou regiões de risco e havia uma sugestão para a realização de uma série de obras com contenção de encostas, desassoreamento de rios, reflorestamento de encostas, remoção das populações de área de risco e absolutamente nada foi feito nos últimos 5 anos. Lembrando que em 2011, tragédia semelhante ocorreu na Serra do Rio de Janeiro, também com características muito semelhantes, ou seja, isso há 11 anos, e também nada foi feito em Petrópolis desde então. Então, é realmente uma tragédia anunciada, porque bastava chover, e realmente choveu muito, né? Foram 260 milímetros em 3 horas, quer dizer, uma chuva colossal. O esperado para todo um mês ocorreu em poucas horas, mas mesmo que não ocorresse uma chuva nessa intensidade, bastaria uma chuva mais forte, né, do que o normal, uma tragédia similar poderia acontecer. E aí entra um outro aspecto, que uma semana antes já havia o prognóstico de chuvas mais intensas na região, não necessariamente com esse volume. Esse foi um volume surpreendente, mas havia já esse prognóstico, o que deveria aumentar o nível de alerta, tendo em vista que o Plano Municipal de Redução de Riscos, né, esse que eu comentei que foi realizado aí, foi apresentado em 2017, já apresentava uma série de áreas de risco, de casas em situação de risco, né? Cerca de 18% da área do município nessa situação. Enfim, se nada foi feito e as condições são propícias para a ocorrência desse tipo de tragédia, era só uma questão de acionar o cronômetro e ficar esperando acontecer, porque fatalmente esse tipo de problema poderia acontecer. Como isso poderia ter sido resolvido? Principalmente em relação à remoção das populações carentes que moram em área de risco. O que eu costumo dizer é que ninguém vai para uma área de risco porque gosta, porque quer, vai por falta de opção. Então isso tem que estar atrelado a uma política habitacional. Se o município não tem condições de fazer isso, ele tem que correr, né, atrás de verbas para fazer isso, e houve tempo para isso, considerando que os eventos de 2011, absolutamente nada foi feito. Quer dizer, as populações continuaram morando em áreas de risco e o município simplesmente não criou condições para que essas pessoas saíssem de lá, porque às vezes pode parecer muito fácil, não, retira-se a população da área de risco. Mas se nós temos 15 mil casas só na região central, em áreas de risco, para onde vai essa população? Essa população é economicamente ativa, essa população estuda, essa população, enfim, merece ser tratada com dignidade. E isso efetivamente não aconteceu. A prefeitura tem sido arguida pela imprensa a respeito do que ela fez nos últimos anos
para evitar esse tipo de tragédia. E não tem obtido resposta simplesmente porque resposta não há. Ela nada fez, nada criou em relação à prevenção desse tipo de evento, seja no longo prazo, seja em caráter emergencial, uma semana antes, prevendo já diante da previsão de que essas chuvas intensas poderiam acontecer. As autoridades parecem lidar com a mesma situação sempre, quer dizer, a mesma quantidade de chuva. Eu fico me perguntando, os alertas soam, quanto tempo essas pessoas têm para sair e para onde vão? Então, se elas vivem nesses lugares de risco 12 meses por ano, né, pelo menos no período mais crítico em que essas situações podem ocorrer, por que não plano pronto de contingência? E não apenas, né, sirenes. De fato, as sirenes podem salvar vidas, elas precisam ser soadas, tocadas, né, diante da urgência, mas algo mais que apenas simplesmente tocar a sirene no último momento. Corram ou vocês podem morrer, né, para resolver essa questão. Fica essa dúvida, quer dizer, tem que ter um plano pronto, né, para a mesma época do ano, todos os anos, né, professor? A cultura da prevenção, ela não é disseminada. Nós temos muito a cultura da reação aos eventos, ou seja, uma vez a tragédia acontecendo, vamos tentar salvar as pessoas, vamos tentar liberar as áreas. E olhando, né, verificando as imagens que são apresentadas aí direto, eu concluo que é uma situação pior do que um terremoto, porque num terremoto ainda é possível encontrar pessoas vivas nos escombros alguns dias depois. Nessa situação, eu considero que é praticamente impossível porque a pessoa não tem espaço para respirar, ela fica soterrada num mar de lama. E essa água continua vindo com as chuvas. Nós tivemos chuvas fortes ontem, né, quinta-feira, e nesse final de semana há um prognóstico de chuvas intensas novamente, porque se prevê a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que um corredor de umidade que vem da Amazônia, atravessa o país e vai passar pelo estado do Rio de Janeiro, provocando chuvas intensas. Então, nós temos uma situação, infelizmente, ou uma cultura voltada muito mais para a reação a eventos extremos do que propriamente para a prevenção. E nós precisamos inverter isso. Agora, professor Pedro, comecei falando o que isso tudo tem a ver com as mudanças climáticas, a temperatura elevada no planeta e as consequências que isso tem trazido. Quer dizer, é tudo muito mais intenso e muito mais rápido, né? Muito mais concentrado, quer dizer, e o que fazer diante disso? Quer dizer, as autoridades ainda não acordaram para essa evidência científica mundial, global, que vocês estão não mais falando, gritando, né? Veja, o que eu tenho dito é que hoje ficou, infelizmente, muito mais fácil ministrar a disciplina de mudanças climáticas no Programa de Ciências Ambientais, no PROCAN, né, do Instituto de Energia e Ambiente, porque há alguns anos os exemplos eles existiam, mas não eram tão evidentes. Hoje há uma coleção de exemplos, infelizmente, se nós pegarmos no final do ano passado até agora, foi Estado da Bahia, Estado de Minas, região metropolitana de São Paulo, agora Estado do Rio, sem contar as ondas de calor que nós tivemos no início do ano no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Então, os exemplos eles estão aí. Há um novo contexto climático que se impõe e as autoridades elas precisam acordar para isso. Mudança climática não é uma suposição, não é uma possibilidade, isso já é uma realidade, nós estamos lidando com essas consequências e ao contrário do que dizem os negacionistas, que isso é um complô internacional, né? Na verdade os primeiros estudos científicos publicados sobre mudanças climáticas relacionadas ao aumento de gases de efeito estufa remontam ao início dos anos 70, são estudos americanos, ou seja, há mais de 50 anos se pesquisa esse tema e o volume de trabalhos só vem crescendo, demonstrando efetivamente que essa é uma realidade que agora ela se impõe de uma maneira muito grande. E o que me assusta, Roxane, eu que pesquiso o tema há muito tempo, é a velocidade com que esses eventos vêm acontecendo, eles vêm se sucedendo. A velocidade e a intensidade. Não que isso não fosse previsto, mas eu acreditava que isso poderia ocorrer com uma velocidade um pouco menor. Não é, infelizmente, o que vem acontecendo.
Professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE, também da ECA. Tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Você pode acompanhar as nossas conversas semanais lá no YouTube ou em nosso portal, jornal.usp.br. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também pode encontrar, né, publicamos essas conversas semanais e você pode também, claro, compartilhar. Professor Pedro, muito obrigada e até a próxima semana. Uma boa semana a todos.